Começando mais um programa Graça para Prosperar, né, nessa segunda-feira abençoada. E o tema de hoje é o combo da bênção. Tem uma pergunta aqui, ó. Você sabe lidar com a bênção? Responda pra gente aqui pelo nosso WhatsApp 9999-72005. Olá, pastor André. Olá, Raquel. Olá, ouvintes da Vinha FM. Nós estamos aqui começando o nosso Graça para Prosperar e hoje, de uma maneira muito especial, nós vamos falar sobre o combo da bênção. Você já deve estar perguntando, como assim? A bênção vem acompanhada? Vem sim. Quando você vai comprar um exemplo de um sanduíche e você compra aquele combo, ele sempre vem ali os acompanhamentos, não é verdade? É verdade. E a bênção é do mesmo jeito. Então, quando a bênção vem, ela vem acompanhada também de alguns elementos que nós vamos compartilhar hoje aqui no Graça para Prosperar. Mas a minha pergunta para você hoje é: você já sabe lidar com a bênção? Responde para nós aqui no 99997-2005, 99997-2005. Esse é o telefone aqui da Vinha FM para você participar conosco do Graça para Prosperar. E também você pode participar pelo PR André Francisco, aqui no Instagram. PR André Francisco no Instagram é o nosso Instagram para você participar ao vivo conosco aqui do Graça para Prosperar. Você está aqui, pastor, preparado para ser abençoado? Essa é uma pergunta tremenda, né, Raquel? Essa pergunta é tremenda. Será que a gente está? Às vezes tem gente que acha que está, né? Mas eu quero dar um alô aqui para os nossos participantes: o Gilson Alves Souza, o João Leite, a Raquel, minha xará, lá da Videira Garavelo. Olha só. A Luzanira, que está muito alegre, o Hamilton Vidal e todos os nossos ouvintes que já estão conectados aqui, querem saber como é que é esse negócio, pastor, de combo. Combo da bênção? Combo da Maravilha. Bênção. Nós estamos ao vivo também pelo Instagram. Quem quiser acompanhar conosco agora, nesse momento, lá no Instagram, nós estamos ao vivo pelo PR André Francisco. Nós estamos na rádio e a gente aproveita esse momento aqui para gerar um conteúdo para o nosso Instagram, e você pode participar ao vivo conosco também pelo @PR André Francisco. A pergunta de hoje é: você sabe lidar com a bênção? Essa é a minha pergunta. Responde para nós o 99997-2005. Eu quero usar o exemplo da vida de Isaac para a gente meditar sobre esses elementos que vêm acompanhado com a bênção. Então, todos nós queremos ser abençoados, sim ou não? Sim. Então, todos nós queremos a bênção, nós queremos o favor, nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, porque a bênção é algo de Deus, né? Todos nós queremos ser abençoados. Você ora para ser abençoado. Então, alguns programas atrás eu falava sobre isso. Eu dizia: olha, você ora pela bênção, você ora para ser abençoado. Suponhamos, você não tem filho, você quer ter filhos. Aí você ora pelo filho. Quando o filho chega, você vai, junto com o filho, vem também o desconforto nos primeiros meses de você ter que acordar de madrugada para socorrer o seu filho, não é verdade? Às vezes você vai ter que ele trocar a fralda, você vai ter que dar alimento para ele, mamar, enfim. Tudo isso vem acompanhado com a bênção de ter filhos. Mas gera um certo desconforto? Gera um certo desconforto. Por quê? Porque a bênção, ela nunca vem sozinha. Da mesma maneira, quanto maior for a bênção, maior às vezes é o desconforto. Então, um exemplo: você está orando por uma casa maior, não sei, talvez algum ouvinte da Vinha FM tenha orado por uma casa maior. Você tem orado por uma casa maior. E junto com a casa que você tem clamado, depois que Deus dá, vai vir o desconforto de ter que limpar uma casa maior. Exatamente. Não é verdade? Então você vai ter que gastar mais material de limpeza, você vai ter que gastar mais o seu tempo. Talvez você vai ter que falar: mas eu tô cansada de limpar essa casa é muito grande. Mas você orou pedindo a casa grande, Deus deu. Então você percebe que às vezes, junto com a bênção, vem um certo desconforto que você não calcula na hora de pedir. Todavia, isso não deve nos impedir
de buscar as bênçãos de Deus. Não, muito pelo contrário. É necessário apenas que você tenha a consciência certa, o entendimento correto, sabendo que a bênção de Deus, ela sempre vai vir acompanhada. Ela nunca vem sozinha. Então, eu gosto desse texto de Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, no verso 12 em diante, quando o Senhor aqui fala a história de Isaac, né? A Bíblia diz assim, olha, semeou naquela terra Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Olha que coisa tremenda. Aqui, só para você entender o contexto que Isaac está vivendo aqui um contexto de fome, um contexto difícil, um contexto de muita luta, de muita dificuldade. Ele estava vivendo um contexto onde havia escassez de alimento. E no momento onde há escassez de alimento, ele tem uma atitude de fé. Ele tem uma atitude ousada. Que atitude foi essa? Ele semeou. Você sabe que às vezes no dia da escassez, a nossa tendência é reter a semente. Você fala, não vou semear porque agora é um momento muito oportuno, eu preciso de ser uma pessoa prudente, eu preciso de guardar ali o meu recurso, eu não posso ficar aqui, enfim, eu tenho que ter esse receio. Mas presta atenção, Isaac teve uma atitude de fé porque ele sabia que ele era abençoado, e ele semeou no tempo da seca, e a Bíblia diz, olha, e ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Olha que coisa tremenda. Isaac, ele semeou e ele recolheu 100 por 1. O homem ficou rico, Isaac, o que uma pessoa normal gastaria 100 anos para receber, Isaac recebeu em apenas 1. Ou seja, um centenário de bênçãos na vida desse homem. Por quê? Porque ele semeou. Aí a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo, ele tinha ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus, aí entra um problema aqui. Todas as vezes que você é abençoado, querido, é necessário que você entenda isso. Todas as vezes que você é abençoado, junto com a bênção, vai vir também a inveja. Isso mesmo, as pessoas, elas terão inveja de você. Por quê? Elas não terão inveja do seu trabalho, elas não terão inveja da sua história, elas terão inveja da bênção de Deus. Então, a bênção de Deus, ela desperta a inveja. Então, o problema de Isaac, ele começou a ter problemas. Você sabe o que é interessante? Enquanto todo mundo estava passando necessidade, passando fome, o período era esse, todo mundo sofrendo. Isaac, ele estava bem, não tinha conflito com ninguém. Mas a partir do momento em que Isaac foi abençoado, a partir do momento em que Isaac prosperou, a inveja foi despertada. A inveja nasceu. E quando a inveja nasce e vem, o que acontece junto com isso? Começa a ter os conflitos. Então, a Bíblia fala que Isaac, no decorrer da sua história, ele cavou 4 poços. Ele foi um herdeiro. Na verdade, a Bíblia diz que Isaac, ele desfrutou de tudo aquilo que Abraão, seu pai, tinha deixado. Então, Isaac, ele é o símbolo do herdeiro, ele é o nosso símbolo. As pessoas tentavam entulhar os poços de Isaac, e cada poço que Isaac entulha, que Isaac abre, tem um significado. Aí você fala, pastor, mas por que poço? Porque naquela época, a riqueza de um homem era medida justamente por isso, pela quantidade de poços que ele tinha, de água. Porque a quantidade de água que ele tinha era a quantidade que ele poderia sustentar o seu rebanho, sustentar a sua família. Então a água era o ambiente que promovia a prosperidade, que falava da agricultura, a quantidade que ele iria poder colher, receber. Então, tudo isso está relacionado à prosperidade. Então, quando as pessoas tentavam entulhar os poços de Isaac, estavam tentando, na verdade, entulhar a sua prosperidade, entulhar o favor de Deus na vida dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor é bom e o Senhor, ele tem coisas extraordinárias para nós, mas junto com a bênção é inevitável que alguns elementos, que alguns acompanhamentos venham. E o primeiro elemento que a gente observa é o poço que Isaac plantou, que Isaac cavou no momento em que ele é convidado a se retirar da terra dos filisteus. A Bíblia diz então que ele cavou um poço chamado Ezeque. Sabe o que significa Ezeque? Ezeque significa contenda.
Olha que coisa chocante. A primeira coisa que Isaac teve depois de ser abençoado foi contenda. Você quer ser abençoado? Quer ter bênçãos de Deus? Você quer prosperar? Você quer ter graça para prosperar? Então esteja preparado, porque junto com a bênção às vezes vem contenda. Eu confesso que eu achei que esse combo era bem diferente. Você achava? Eu achava. Pois é. A bênção vem. Você não precisa ter dúvida dela, ela vai vir. Agora, junto com a bênção, você tem que entender que às vezes vem alguns acompanhamentos. Que acompanhamento que é esse? Contenda. Por quê? Porque a inveja gera contenda. Você sabe que a recomendação bíblica quanto ao invejoso, né? A inveja é um problema muito grande e você deve ter muito cuidado. Agora, pastor, o que fazer quando eu identifico uma pessoa invejosa? A primeira coisa que você precisa fazer é se afastar dela, né? Você não deve exortar o invejoso, jamais você deve chegar para o invejoso e falar assim: rapaz, mas você é invejoso, hein? Credo, não fale isso para ele, porque primeiro, não há salvação para o invejoso se ele não reconhecer que tem inveja. Ele vai se embriagar na sua inveja, na sua justiça própria, ele vai amaldiçoar a sua prosperidade e a sua bênção, ele não vai entender por que você é tão abençoado, porque o coração dele está corrompido, está manchado, está maculado por causa da inveja. Então, a inveja ela é um problema. E a contenda que Isaac teve em Ezeque, essa contenda ela vem justamente por causa da inveja. Então, as pessoas não tinham contenda com Isaac enquanto ele estava passando fome, enquanto ele estava em dificuldade. Poxa, tá todo mundo no mesmo barco, não estamos aqui em dificuldade, em luta. Mas a partir do momento em que você começa a ser abençoado e o favor de Deus na sua vida começa a ser nítido, começa a ser perceptível, então fica mais fácil, né? A inveja ela vem. Então, Isaac, ele teve que lidar com o desconforto da contenda. A minha pergunta para você é: você está preparado para lidar com a bênção? Responde para nós aqui no 99997-2005. Você está preparado para lidar com a contenda? Porque junto com a bênção, às vezes vem a contenda. É a Bíblia que está dizendo. Isaac, ele teve esse poço. A Bíblia diz lá no versículo, só para você... no versículo 19, a Bíblia diz assim: olha, os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque. Então, a primeira coisa que tem é contenda. Tudo bem, mas e o segundo poço? Qual que é a segunda bênção que vem? Então, o primeiro poço, contenda. Às vezes a contenda ela é dentro de casa, ela é diante dos seus funcionários. Seus funcionários não entendem tanto favor, nosso patrão tá tão abençoado e não abençoa a gente, o patrão tá prosperando tanto, tudo assim, aquela coisa bem vitimista, esquerdista, maligna, que remove você do ambiente de favor. Mas a inveja produz isso. Mas junto com Ezeque, que é a contenda, vem um conflito. O conflito... Você tá tão assim, Raquel, eu percebi que você ficou... Você achava que o acompanhado... Né? A gente pensa em combo, por exemplo, ali de sanduíche vem a batata, vem o refrigerante, é coisa boa. Mas é boa, é sinal que você está sendo abençoado. Se tem contenda, é sinal que talvez o favor chegou em você. É aquela história, né? Só árvore que dá fruta que recebe pedradas, né, pastor? Né? Então, depois nós temos um outro poço que é Sitna. Sitna fala de conflito. Olha que coisa. Pastor, quer dizer então que quando eu sou muito abençoado, pode vir acompanhado com essa bênção conflito? Pode, infelizmente. Às vezes os conflitos, eles vêm por causa da concorrência. Suponhamos que você tem um negócio, começa a ter conflito. Aquele camarada que você considerava um parceiro, agora é seu inimigo, né? Aquela pessoa que você contava tanto, que era seu amigo, que estava ali junto com você, de repente o conflito é estabelecido. Por quê? Porque a bênção, ela promove contenda e ela também promove às vezes conflito. Por quê que tudo isso é estabelecido? Por causa da inveja. Então o grande problema, presta atenção, não é você e nem a bênção, mas é a inveja. É a inveja. Então, enquanto você está trabalhando, ralando, e as pessoas estão vendo, né, o seu sofrimento, o seu labor, a sua luta, ninguém tem inveja de você. Mas quando as coisas começam a acontecer na sua vida de uma maneira inexplicável, de uma maneira tão favorável, tão abundante, tão abençoada,
e você não percebe e não consegue explicar, né, por que isso está acontecendo, aí a inveja é estabelecida. Quando a inveja é estabelecida, o invejoso, ele sempre vai promover contenda e conflito. Ele sempre vai promover contenda e conflito. Por isso que é necessário que você tenha o seu coração no Senhor. Jamais remova o seu coração do Senhor, porque é o Senhor quem vai te ajudar a te manter no prumo, no entendimento perfeito da vontade de Deus, para saber qual que é a sua o seu lugar dentro de um ambiente assim, dentro de um momento assim. Se você está passando por isso, manda para nós aqui a sua experiência pelo 99997-2005. Nós estamos juntos aqui no Graça para Prosperar, na Vinha FM. Nós estamos também ao vivo no Instagram, no PR André Francisco. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Você que está conectado conosco aqui no Instagram, você vai ter agora um momento comigo, mas rapidinho nós voltamos com mais Graça para Prosperar. Estamos de volta com o programa Graça para Prosperar e o tema de hoje é o combo da bênção. E a pergunta, você sabe lidar com a bênção? Continua participando aqui com a gente pelo 9999-7-2005. Continua porque tem muitas participações aqui, pastor. Sim, vamos lá. O Aguinaldo Silva está dizendo o seguinte, que a gente tem que orar para ser uma pessoa mais forte e não para ter uma vida mais fácil. E vamos para cima, sempre sustentados pela graça. Ô, glória! Amém. O Leandro aqui da Videira Guanabara está dizendo que venham todos os combos e pela graça eu estou pronto. Abraço, Leandro. A Soninha tá dizendo conflitos, contendas, mas o bem sempre vence o mal. Amém. E o Paulo Sérgio tá lembrando aqui, quando o senhor falou da inveja, né, e a história de cavar poços, ele tá dizendo, é parecido com o que acontece lá no Nordeste do Brasil, onde quem tem poços de água conseguem prosperar um pouco, né, e causam muita inveja nos vizinhos, né? E tem uma pergunta aqui, pastor, a Silvia está perguntando, e quando o invejoso é um irmão nosso, como é que a gente faz? Então, a inveja... É o que mais acontece. Não, a inveja, ela acontece de quem está próximo. Você entendeu? A gente sempre tenta ser discreto, né? Eu costumo dizer que a discrição, ela é o caminho. Né? Você deve ser discreto, mas tem hora que a bênção é tão notória, tão visível, que a descrição não tem como ter descrição, né? Como que você vai esconder uma casa abençoada? Como que você vai esconder um carro, né? Você ganhou um carro novo, nossa, o carro dos sonhos, você chega naquele carro, nossa, sei nem como que aconteceu isso, só sei que aconteceu, fui tão abençoado. Então, assim, tem coisas que não tem como você esconder. A bênção é do mesmo jeito. Você entendeu? Então você é abençoado, você é favorecido, a graça de Deus é sobre a sua vida. Por exemplo, você não tem inveja do Elon Musk, você tem? Não. Pois é, mas ele acabou de estacionar um foguete, ele levantou o foguete voltou, estacionou. Mas por que você não tem inveja? Porque ele tá lá nos Estados Unidos, você não tem nem contato, nem... Enfim, é o homem mais rico do planeta, mas nós não temos inveja dele. Por quê? Porque não faz parte do nosso ambiente. Mas as pessoas que fazem parte do nosso ambiente, acaba que é essa pessoa que você é mais tentada a ter inveja. Eu quero falar um dia sobre isso aqui no Graça para Prosperar, talvez a gente fale semana que vem, sobre como vencer a inveja. O pastor Luiz, ele nos ensina isso de maneira muito sábia, né? Ele fala, a primeira coisa que você precisa fazer para vencer a inveja é se tornar um fã da pessoa que você tem inveja. Então, ao invés de ficar olhando para ele, assim, vira fã. E por que não verbalizar, né? Dizer, cara, eu te admiro, gosto disso, fala, vença você me inspira. A segunda coisa é reconhecer que tem inveja. Porque o problema do invejoso é que ele não reconhece, né? Pastor, eu fiz um negócio desse uma vez. Uma vez eu confessei para uma cunhada que eu estava com e que eu tive inveja dela. Entendi. Né? Foi interessante. É interessante. Eu não recomendo reconhecer pra pessoa. Eu faço reconhecer diante de Deus. Depois que Deus curou, né? Depois que você tá liberado, mas eu confesso que eu achei meio desnecessário esse negócio. Porque é o seguinte, quando você chega pra Deus e fala, Senhor, eu tô com inveja do Pedro. Por quê? Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não quero ter inveja do meu irmão. Meu irmão é uma bênção na minha vida. Mas quando você começa a ter inveja, como que você percebe a inveja? É quando a pessoa começa a contar a bênção e você começa a sentir raiva. Aí você fica com raiva. Não, você fala, irmão só conta isso. O irmão só fala de dinheiro agora, já viu? Esse tipo de abordagem.
Então, assim, a gente precisa de ter esse entendimento. Tem gente participando conosco aqui pelo @PR André Francisco, Raquel, eu queria ler algumas participações. Aí o Fausto, ele diz assim, olha, as pessoas têm inveja do favor de Deus em nós. E nós só vencemos essa inveja quando ajudamos essa pessoa a entender o que é o favor de Deus, para que ela receba também. Interessante, ajudar o invejoso quando ele está tendo inveja de você é uma coisa muito difícil, porque ele não quer que você aproxime dele. Você entendeu? Muito pelo contrário, ele quer que você se dê mal, se dê ruim. Então, cuidado para você não aumentar a inimizade na vida da pessoa, ok? Bom, pode até vir o desconforto, é a Fabiola Pires falando aqui, mas tudo passa, né? Tudo passa, ok. A Daniele também, a pessoa invejosa acha que só ela merece ser abençoada, é verdade. A Daniela, ela tá falando o seguinte, como assim? Por que eu não fui e você? Eu sou muito melhor do que você. Eu tenho muito mais capacidade, muito mais competência, então o grande problema mora aí, a Daniela colocou muito bem. O Jesus de Nazaré, aleluia. Também o Semi aqui participando conosco, e Deus é muito bom. Aí a Fabiola continua dizendo, olha, tem pessoas que se sentem mal com a prosperidade do outro. E é verdade, tem gente que se sente mal com a prosperidade de outras pessoas, e a gente precisa de ter a sabedoria para lidar com isso, né? Depois a Silva, ela fala assim, olha, estou recebendo os combos, o Senhor tem falado comigo sobre esses poços, esse combo de poços de bênçãos. É verdade. Então, às vezes você achou que o combo da bênção era uma coisa e quando na verdade é outra. Então, Sitna nos fala do conflito. Nós temos a contenda e nós temos o conflito. Mas depois nós temos um outro poço. Depois de você passar pela contenda e pelo conflito, tem um outro poço. Sabe que poço que é esse? É o Rehobote. Vixe, o Rehobote. Calma. Calma. O Rehobote é o lugar de cada nome. Amplitude. O Senhor te alargou. Glória a Deus, isso eu gostei. Entendeu? Então você sabe o que é interessante diante da luta, da dificuldade, do conflito? É você perseverar na graça de Deus. Amém. É você perseverar no entendimento de que você é amado, de que você é favorecido. Então, enquanto você não entra no campo de batalha do invejoso, daquele que está te perseguindo, tendo conflito, aquele que está, de alguma maneira, tendo contendas com você, ele está te chamando para a arena dele. Enquanto você não entra na arena dele e você vence as coisas na graça de Deus, você sabe o que vai acontecer depois? O Senhor, ele vai te colocar e te estabelecer num lugar espaçoso. Oh, glória a Deus. Ampliado. Você sabe o que lugar espaçoso e ampliado nos fala? No contexto de Isaac, é sinal de mais bênçãos, é sinal de mais favor. E te digo mais, o lugar de amplitude é o lugar onde as pessoas começam a reconhecer que realmente você é abençoado, que realmente você é favorecido. Então, antes, outrora, o invejoso tinha inveja, e ele era tomado de inveja, tomado de amargura, de ressentimento, porque ele achava injusto você ser abençoado. Mas a partir do momento em que ele entende que você é favorecido, que você tem a bênção, que a graça de Deus está sobre a sua vida, muda o jogo. Agora, ele começa a reconhecer que é a bênção de Deus na sua vida, que é a favor de Deus na sua vida. Como você explica num ano de seca, num ano de fome, num ano improvável de prosperidade, a pessoa prosperar o que ele levaria 100 anos para prosperar? Foi o que aconteceu com Isaac. Entende? Então, qual que é o caminho, meu querido? O caminho é você permanecer com a consciência do amor e da bondade e da graça de Deus. E assim você vai desfrutar desse lugar que é Rehobote, que é o lugar aonde o Senhor vai te ampliar. Então nós vamos ter essa experiência. Haverá um momento em que a ação de Deus, o mover de Deus, será tão perceptível sobre a sua vida que as pessoas que estão ao seu lado não poderão questionar. Elas não poderão questionar. Tamanha é a bênção e o favor do Senhor sobre a sua vida. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo. E as pessoas terão que reconhecer que há abundância de vida, de graça e de favor sobre a sua vida.
E esse foi o Graça para Prosperar de hoje. Nós temos mais participação aí, Raquel? Temos sim, pastor Elisângela está dizendo o seguinte: bom dia, pastor, graça e paz. Pastor, eu creio que Deus já tem me preparado para ser ainda mais abençoada. Aleluia. Porque eu tenho tido muita oposição, julgamento, perseguições. E eu acredito que, como já há favor sobre mim, o diabo tem se levantado. Mas para que eu veja ainda mais o favor do Senhor sobre a minha casa. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoá-la no nome de Jesus. A Luzanira falou que aprendeu a lidar com a questão da inveja, né? Ela falou que sempre que vem esse sentimento, ela corre para os pés do Senhor e fica livre desse mal. Isso é humildade. A gente não pode olhar e achar que a gente nunca vai ter inveja. Não, a inveja está na carne. A inveja é o combo da queda. Junto com a queda vem a inveja. Então não adianta a pessoa falar assim: eu não tenho inveja. Tem. Então o que você precisa é de perceber quando ela vem. E quando ela vier, você tem que rapidamente ir para o Senhor e falar: Senhor, me livra de mim mesmo, né? Me salva. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que eu não caia nesse laço, né? Porque é um laço, a inveja é um laço. A inveja, ela pode trazer grandes prejuízos para você. Então, não seja uma pessoa invejosa, seja uma pessoa cheia do Espírito, que venha abençoar a outros, no nome de Jesus. Nós vamos agora orar, abençoando cada ouvinte do Graça para Prosperar. Depois você vai lá no @PR André Francisco, nos siga nas redes sociais, isso mesmo, faça isso agora, pegue seu smartphone, entra ali no Instagram e digita PR André Francisco, e você vai nos encontrar lá. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Esse programa vai estar disponível lá no Instagram também. Feche seus olhos no nome de Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor é bom e a sua bondade nos conduz em triunfo abundante e perfeito. É o Senhor quem nos livra do mal, é o Senhor quem nos livra de nós mesmos, é o Senhor quem nos livra da inveja, é o Senhor quem nos livra, ó Deus, da queda, do laço do diabo. E te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado sobre nós. Pai, queremos te pedir que o favor e a bênção do Senhor seja abundante sobre as nossas vidas, sobre cada ouvinte da Vinha FM. Eu quero declarar que o Senhor visita eles com bênçãos, mas também, ó Deus, o Senhor capacita cada um dos teus filhos a vencerem o desconforto que às vezes a bênção traz, os conflitos, as contendas, e que os teus filhos sejam levados por um lugar espaçoso, ampliado, para que eles possam desfrutar de maneira viva e abundante do teu favor e da tua graça. Que o teu nome seja glorificado e que a tua bênção se estabeleça sobre os teus filhos, no nome de Jesus. Louvado seja Deus.